Vamos iniciar um bate-papo sobre tecnologia, né? São 4 pessoas aqui da Orions, nós vamos falar sobre a Orions, seus produtos, mas vamos começar nos apresentando. Eu sou Dônio dos Anjos, diretor administrativo e financeiro da Orions, e aqui do nosso lado tem várias feras que vão falar sobre tecnologia. Começando aqui pelo Vitor. Fala aí, Vitor. Vamos lá. Bom, eu sou o Vitor Hugo, eu sou hoje diretor executivo na Orions. Olá, sou o André, gerente comercial da Orions. E eu, Procópio Ribeiro, diretor comercial. É isso aí. Bom, primeiro iniciar falando sobre a Orions. O que é a Orions, Vitor? Vamos lá. Bom, a Orions é uma empresa de tecnologia, né? Nós estamos sediados em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Obviamente, aí com o cenário atual, a gente tem funcionários aí espalhados no Brasil todo. E hoje a Orions desenvolve produtos, provê serviços, consultoria, todo esse tipo de trabalho envolvendo tecnologia, né? E nós também, hoje, podemos dizer que a gente tem clientes no mundo todo, não só no Brasil, a gente tem clientes fora do Brasil. Então, também é um motivo de bastante satisfação para nós, né? É isso aí. Quais são os serviços oferecidos pela Orions? Fala um pouco a respeito disso. Bom, vamos lá. A tecnologia está em todo lugar. Então, na verdade, a gente tem que ser bem genérico. Então, a gente abrange aí vários pontos, né, para qualquer empresa. Então, por exemplo, desde desenvolvimento de software, desenvolvimento de soluções feitas sob medida, nós também atuamos com terceirização. Então, por exemplo, squad de desenvolvimento para uma empresa que não tenha time de tecnologia. Nós podemos atuar também com alguns papéis como serviço. Melhora um pouco. O que é esse squad aí? Você está falando? Traduz aí um pouco. Vamos lá. Para quem não conhece. Vamos supor que você tem uma empresa, um comércio, uma empresa de uma indústria, algo do tipo, e você precisa necessariamente de ter tecnologia no seu time, seja para o seu ERP, para o seu sistema de gestão, para o seu sistema de venda, e normalmente você vai customizar esse sistema. À medida que a empresa vai crescendo, ela tem demanda de customizações. Ou seja, é um time que você coloca à disposição da empresa para desenvolver coisas. Ao invés de você contratar um time e você ter todo o custo, toda a parte tributária aqui no Brasil é bem complexo, você pode contratar um time e esse time vai ficar conosco, a gente toma conta, garante que eles estão entregando e estão, de fato, trazendo resultado para a sua empresa. Perfeito. Que mais? Bom, recentemente nós também agora estamos focando em desenvolver produtos, né? Até o ano passado, podemos dizer até o princípio do ano passado, nós éramos muito focados em desenvolver soluções para outras empresas, provendo serviços, criando parcerias. Já nesses 2 últimos anos, desde o ano passado e agora o ano de 2024 todo, nós temos desenvolvido os nossos próprios produtos. Então, a gente já plataformas que resolvem partes de problemas que as pessoas enfrentam. Exatamente. A gente está caminhando para 10 anos de empresa no ano que vem. Então, foram, pelo menos nesse contexto de Orions, aí 10 anos resolvendo dores dos clientes. Agora a gente vai resolver dores que nós conhecemos e nós vamos vender soluções que resolvem essas dores. Vamos começar falando um pouco do histórico. Quero pegar aí tanto o Vitor quanto o Procópio, que ele parece novo, mas não é não. Né? Começa aí, Vitor. Como é que surgiu a Orions? Fala um pouco a respeito disso. Depois eu quero pegar um pouco mais antigo ali, porque na verdade a Orions não é só uma empresa, ela faz parte de um grupo e talvez aí o Procópio possa falar um pouco melhor sobre isso. Mas vamos começar. A Orions em si, ela surgiu em 2015, como eu disse, a gente está indo para 10 anos. Mas ela surgiu já como uma espécie de spin-off de uma outra empresa. Então, a gente nasceu aí já bebendo de experiências passadas, né? Então, os acionistas, né, os nossos acionistas na Orions, eles têm um track record de mais de 30 anos de experiência. Acho que eu vou deixar o Procópio começar falando dessa experiência passada primeiro. Na verdade... É que ele começou com 5 anos de idade. Pois era. Ele engatinhava e programava. Na verdade, eu sou novo. 45 anos eu acredito que é novo, né? Mas realmente comecei no mundo de tecnologia com 16, 17 anos programando, e a empresa surgiu ali no universo de ERPs, né? Inclusive foi de onde a gente adquiriu uma experiência muito grande aí no universo administrativo financeiro, sistemas contábeis. Inclusive essa experiência hoje traz para os nossos sistemas uma consistência na informação. Que é aquela tara pelos relatórios. Os relatórios que batem, né? Que é uma coisa que hoje muito... É importante, né? Muito sistema acaba tendo essa dificuldade, né? De fazer com que o processamento da venda bata com o financeiro, com a conciliação financeira e tudo isso, né? Então, essa experiência vem lá de 97, 98,
Não só isso, né, Procopio? Tem também a questão do data center, né? Que é uma coisa... Isso. Hoje todo mundo fala na nuvem, né? E o nosso grupo já nasceu nas nuvens. Isso, a gente começou com essa parte de ERP, na vertical, pegamos uma vertical de medicamentos, logo depois tive a oportunidade de surfar o universo de e-commerces, fomos um dos primeiros a criar e-commerces no mercado, inclusive são empresas que existem até hoje, né? Tanto o ERP como o e-commerce criado em 97 e 2000, são empresas que rodam até hoje. A gente não faz mais parte do nosso portfólio de empresas, mas são soluções que rodam até hoje. E nessa solução de e-commerce foi quando a gente, ainda antes do mercado falar de cloud, a gente criou a primeira private cloud, né? Vamos dizer assim, o primeiro data center dentro de um provedor de internet. Que era o que Aqui chama de Ribeirão Preto. location, né? É isso, uma espécie de colocation, para quem se lembra da NetSite, que foi o primeiro provedor. E a partir dali a gente começou uma história com a experiência de ERP, com a experiência de e-commerce, a gente passou a atender uma companhia aérea muito conhecida, muito antiga, uma das primeiras companhias aéreas do Brasil, que é a Passaredo, que ela... Hoje voa e PES, né? Hoje voa e PES. E aí a gente começou a entrar nessa indústria de transporte, né? A partir dali a gente conquistou o mercado de pequenas e médias empresas de transporte. A gente passou a atender o Webjet, Avianca, Pantanal, Trip. Foram várias empresas, inclusive nesse momento com uma private cloud a gente adquiriu uma experiência com colocation, né, de construir um data center. E para quem lembra da Webjet, com passagens a R$ 9,90, passando propaganda no Jornal Nacional, a gente aguentando esse tráfego de todo o Brasil querendo acessar o data center, inclusive a gente com aquela experiência de administrar o storage, administrar os servidores web, e começaram a surgir os load balance, o Big IP, os primeiros load balances do mercado, né? Ainda não existiam VMware, máquina virtual, nada disso. Então a nossa história passou por toda essa evolução do mercado e foi algo que, inclusive, a gente trouxe para a Orions como serviço, né? Consultoria em data center, consultoria em SQL, em tuning de performance de banco, em balanceamento de carga, load balance, virtualização. Então, tudo isso a gente viu que dentro de nossas empresas, tanto da parte de solução para companhia aérea, para solução de empresas rodoviárias, a gente viu que isso tudo podia se tornar consultoria, né? E a Orions começou, a gente visualizou essa oportunidade de colocar isso na Orions como serviço, né? Então foi aí que surgiu a ideia da Orions, né? Podemos dizer assim. Vamos voltar agora para a bola pro Vitor, né? Como é que foi qual foi a primeira atividade, vamos dizer assim, da Orions em termos de construção de plataforma, né? Vamos lá. Logo no nosso primeiro ano de existência, a gente já pegou uma grande bucha, né? Toda a nossa experiência no transporte aéreo nos levou a conversar com um grande grupo de transporte rodoviário. A gente começou a trabalhar no transporte rodoviário de passageiros, né? E começamos um grande projeto em 2016 de revolucionar o mercado de gestão de empresas de ônibus. Então, a gente desenvolveu um projeto de 2016, que foi até 2019, né? E praticamente aí criou uma nova solução, passou a ser o principal produto do mercado a nível de funcionalidade, de entrega, e foi nosso primeiro grande case, podemos dizer assim. E foi a primeira grande desregulamentação do setor, né? 2019 marcou essa primeira abertura que possibilitou trazer as novidades e as ferramentas poderosas Exato. que você tem no setor aéreo, né? Que não era possível no mercado rodoviário. É interessante que todo mercado que passa por alguma transformação gera várias oportunidades. Então, a oportunidade de investimento em tecnologia, quando acontece essa disrupção, é o momento de você investir. Então, a gente viu esse potencial, né, conversando com esse grande grupo lá antes de 2019, vendo essa possibilidade de desenvolver ferramentas que seriam utilizadas
depois dessas mudanças. Então foi aí que surgiu o nosso grande projeto, é o primeiro case. E estamos passando por uma outra transformação também, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Tá certo. Teve até um sistema de entretenimento a bordo que foi colocado, né? Fala um pouco disso daí. Exatamente. Lembro que a gente falava com a Warner, com a Disney. Exatamente. A gente está muito acostumado a viajar de avião e assistir filmes, né, ver séries, etc. E o passageiro do ônibus, ele não tinha esse conforto, não tinha essa possibilidade, né? Antigamente você tinha umas telinhas no ônibus onde você tinha que ver o que estava passando. Então nós desenvolvemos em 2019, pouco antes da pandemia, uma solução onde as empresas colocavam um pequeno equipamento no ônibus de custo baixíssimo e o passageiro entrava, embarcava, se conectava no Wi-Fi e tinha acesso a filmes da Warner, da Disney, a diversos conteúdos ali. E aí a empresa, né, naturalmente traz um serviço de mais qualidade para os seus clientes e aquilo representou uma reviravolta e foi muito utilizado. Legal. Vamos falar um pouco dos diferenciais da Orions. Fala um pouco sobre isso também, Vitor. Eu diria que o primeiro diferencial que a gente pode citar é essa experiência na criação de produtos. Porque a gente está muito acostumado, né, não só nesses 10 anos de Orions, mas nos anos anteriores, né, de ouvir muito as dores dos clientes, entender um pouco o que os clientes precisam e, digamos, moldar a tecnologia para resolver dores. Então, acho que essa experiência na criação de produtos e de gestão de plataformas é o nosso principal diferencial. Mas, além disso, né, acho que existem outros diferenciais, né, o Procopio comentou, pode dizer um pouco mais. A gente, né, durante todos esses anos, né, essa evolução do mercado com que a gente teve conquistando o mercado brasileiro, a gente também teve essa experiência de fazer uma fusão com uma empresa francesa e conquistar outros mercados. A gente teve a experiência de operar praticamente em todos os continentes, em todo o mercado internacional e, além disso, operar não só depois desse colocation que a gente comentou, né, de ter uma private cloud, a gente operou em diversos data centers em todos os continentes e operamos em diferentes culturas, em diferentes data centers, em diferentes línguas. E isso trouxe para a gente uma experiência, implantamos sistema em diversas regiões, isso trouxe para a gente uma experiência E já tornou o produto, já sai multilíngua, A gente tem uma experiência com sistema de missão crítica, hoje eu posso dizer que esses 30 anos de experiência trouxe a gente a um nível de experiência com software de missão crítica, que as nossas implantações hoje em dia, elas acontecem de uma forma tão lisa. A nossa gestão de data center, migração de data center, ela acontece... o nosso SLA hoje ele é num nível extremamente alto. 99,987. Então, assim... Significa, para quem não sabe o que nós estamos falando, você só pode parar durante 8 minutos no mês. E é acumulativo. Então são 8 minutos. Eu acho estranho, porque a gente entra em banco, né? Aí o cara fala, o sistema está fora do ar. Você no supermercado, não, está fora do ar. Pô, se a gente estiver fora do ar, a gente está lascado, né? Mas isso é o que eu falei, né? Foram muitas migrações, foram muitas... A gente passou por muita falha, a gente passou por muito desafio, né? Por muita implantação, por várias implantações, por várias situações. E essa experiência, ela trouxe hoje um trabalho de excelência. Eu diria que a experiência que a gente tem... e não só isso, né? Nós temos certificação ITIL, COBIT, governança. A gente tem hoje uma maturidade, certificações, né? Então, tudo isso traz... E é um ponto interessante isso que o Procopio comentou, né, dessas certificações, porque, por exemplo, nós estamos trabalhando num projeto agora para o lançamento de um produto no próximo ano, onde nós estamos desenvolvendo em parceria com uma empresa austríaca, ou seja, europeia, com todas as restrições possíveis. Estamos desenvolvendo um software em parceria com eles. E o mais interessante, essa experiência internacional e essa nossa vivência, né, com toda essa bagagem, nos leva hoje a ter, nesse projeto, uma parceria com a Universidade de Viena e uma parceria com a Universidade de São Paulo, que é a USP, onde a gente consegue juntar um pouco do mundo acadêmico, trazendo conhecimento para aplicar em soluções. Então, isso só é possível com essa mescla aí de conhecimento, né?
E teve uma outra coisa também, a gente fala muito da parte de infra, né, da parte IT, de governança, a gente tem hoje, em uma de nossas empresas, que é a TTI, que a gente traz muita cultura e muita certificação da TTI para a Orions, que é a certificação SOC 1, que é algo que empresas que são listadas na Bolsa, uma certificação SOC 1, ela é obrigatória para uma empresa de TI que fornece serviço para empresas listadas na Bolsa de Nova York, por exemplo, é obrigatório ter. Mas, por exemplo, mesmo no processo de produção de software, a gente vem desde da certificação CMMI, que é Waterfall, né? No Brasil, a gente tem o MPS-BR, que é uma versão do CMMI brasileira, né? Depois veio o XP, depois vem o processo Agile, etc. Então, Hoje é uma fusão, né? Hoje é uma fusão, é Agile, mas a gente passou por vários processos de produção Experimentou várias por vários processos de produção de software para também atingir uma excelência no processo de produção e na engenharia de software. Então, a gente tem os 30 anos em Data infra, data center, produção, engenharia de software, Missão crítica. software de missão crítica. Então, Cybersecurity. tudo isso traz a nossa experiência e faz com que a gente produza plataformas, serviços e soluções de alto nível, né? Então, isso é um diferencial. E um outro ponto interessante para a gente poder mencionar, que agora também a gente falou de experiência passada, mas tem muita coisa surgindo hoje em dia. Então, por exemplo, hoje o nosso carro-chefe é a suíte Next Gen, a gente está até vendo aqui na tela. Aqui é. É uma suíte de soluções que foi feita, né, com essa nossa experiência recente no mercado de transporte rodoviário e já engloba o que tem de mais moderno. Então, por exemplo, inteligência artificial, aprendizado de máquina, né, o machine learning, tudo isso está englobado nessa solução, nessa suíte, que hoje é o nosso carro-chefe. Eu comentei sobre essa mudança de passar a fornecer produtos para o mercado, né, como Orions, não só serviços, e isso vem muito nessa nova solução que é a suíte Next Gen. Tá. Bom, então, na verdade, a Orions hoje está com foco, além de ser uma fábrica de plataformas, mas ela está com foco claro na área de transporte, né? Fala um pouco disso. Exato. Hoje, né, como a gente falou um pouco antes, as mudanças que foram sendo colocadas pela regulamentação no Brasil, no transporte rodoviário de passageiros, elas vão trazendo desafios. E esses momentos de desafio a gente consegue encontrar dores e solucionar essas dores. Então, por exemplo, já pensando na mudança que houve em 2019, nós nos preparamos. E agora, pensando nas mudanças que estão acontecendo em 2024 e vão acontecer pelos próximos meses, nós já nos antecipamos no desenvolvimento de uma suíte e trouxemos, por exemplo, já o André Pedra, que é o nosso gerente comercial, que tem uma vasta experiência de mercado, para que ele possa contribuir com a experiência dele no mercado e ajudar nessa difusão dessa nova ferramenta, porque vai ser uma ferramenta que vai ser um divisor de águas para muitas empresas. Para muitas empresas. Quero aproveitar. André, fala um pouco quais são as mudanças que ocorreram no mercado de transporte rodoviário. O mercado rodoviário ele teve sim, um boom de mudança, principalmente nos últimos 5 anos. Mas falando um pouquinho, dando um passo um pouquinho ainda mais para trás, essa semana eu tive até um bate-papo interessante dentro de um ciclo aí de relacionamento do próprio segmento nosso, onde está falando, cara, antigamente a gente viajava, marcava o bilhete ali na hora, a passagem, no talãozinho, no bloquinho de nota, o seu assento, e o controle era totalmente descontrolado. Essa era a verdade. Porque você não sabia se aquela comanda de fato voltaria para a empresa, o talão ali. Ou seja, era muito passível de... Exato, de falhas. Fraude, né? Fraude. Exato, sendo mais diretamente, fraudes. Hoje, nós podemos fazer uma marcação de um bilhete online, uma reserva de um bilhete pela internet, ou também a marcação no próprio guichê da rodoviária, marcar o seu assento, você ter a segurança do seu documento já vinculado ao bilhete de passagem. E até pouco tempo atrás você ainda fazia pela internet, mas tinha que ir lá buscar o bilhete físico. E mais um ponto, mais uma evolução. Você precisava ir até a rodoviária. Hoje você embarca direto no carro a partir do momento que você compra o seu bilhete em casa. Seja pelo aplicativo, seja por uma página na web. Então, assim, é parte já da evolução que já está acontecendo, que já começou há um bom tempo. Mas falando desses últimos 5 anos,
Tivemos uma mudança assim, estrutural, muito significativa, muito expressiva, propriamente dita, principalmente ali em 2019, como o Vitor mencionou, quando teve a abertura de novos mercados. Então, empresas que antes a gente falava as tradicionais, as sempre convencionais do setor, que eram detentoras ali de inúmeros mercados, linhas, que como a maior parte do público conhece, começou a enfrentar a concorrência de novas empresas. Empresas que já eram do fretamento, outras que surgiram a partir também dessa abertura do mercado, tiveram a concessão, a oportunidade de rodar em novos mercados que até então era monopolizado, vamos assim dizer. Então esse foi o primeiro grande passo ali da abertura ali dos novos mercados, foi uma mudança assim, muito, muito significativa. Que levou a melhoria de preços e qualidade, né? Exato. Concorrência. Exatamente. Era preços muito extremamente tabelados ali, não tinha flexibilidade na forma de dizer, e com essa concorrência melhorou para o passageiro, que é o mais beneficiado dessa história, e também, de certa forma, para a empresa, porque ela melhora a ocupação do carro dela. Muitas das vezes ela poderia ir com uma baixo percentual de ocupação, um carro aí, determinado veículo que pode ter até 60 passageiros, que é o caso de um veículo... Da flexibilidade, né? Exatamente, ele vai com uma boa margem de ocupação. Com isso também melhora ali a receita, a rentabilidade da empresa. Um outro ponto... Apesar de ser bom, deixa eu só destacar uma Sim. coisa. Ainda eu vejo o mercado rodoviário com muito pouca assim, alternativa para poder trabalhar assentos, porque você tem informação hoje, né? O Vitor pode falar um pouco disso, informação que você pode dizer, olha, quais são as poltronas que mais se compram. Sim. Podia ter um preço diferenciado para aquelas poltronas, né? Porque tem uma informação ainda valiosa que o empresário ainda não está sabendo aproveitar muito bem. É interessante que o mercado está se transformando, está tendo mais flexibilidade, mas as empresas também elas têm que começar a, de fato, investir em tecnologia para que aquilo funcione. Então não adianta só... Só começar a ter compra com mais antecedência, será? Você precisa pensar Muito, a compra é muito... Não tem Vem um pouco mais para perto aqui. Não tem muita antecedência, né? Não. Isso, a gente precisa melhorar também essa antecedência de compra que o Procopio colocou agora, ela é bem porque é muito interessante. imediato. É muito Exato. imediato. Isso varia bastante de regiões, porque vai muito do modo de comportamento de compra do consumidor. Tem regiões que estão mais digitalizadas e as compras, por esse motivo, acabam tendo uma maior antecedência de compra, diferentemente de quem já compra ali o bilhete ali na hora, vai no balcão. Então, assim, fica com uma margem curtíssima de antecedência na hora da reserva ali do assento. Deixa eu perguntar mais duas coisas para você. Você falou da abertura de mercado, você falou dessa flexibilidade, mas tem a questão do Monitrip, tem a questão das gratuidades. Fala um pouco dessa... Vamos lá. Então, em 2019 começou essa movimentação e nesse ano, ali no meio do ano, salvo a memória, em julho, teve a regulamentação do transporte, que é um novo marco regulatório. Isso foi sancionado no meio do ano e trouxe aí uma mudança assim brusca. No meio desse ano, né? Desse ano, no meio exatamente. de 2024. Provocou assim as empresas a agirem de imediato com relação à gratuidade. Gratuidade hoje ela é obrigatória que a empresa que vende online tenha essa opção de compra para o passageiro, no caso de reserva do assento, também de forma digital. O passageiro não precisa se deslocar até a rodoviária para fazer a reserva dele do assento de gratuidade. Então hoje as empresas de ônibus, quem puder pesquisar, pode acessar o site da sua aviação favorita ou seu canal de compra online favorito e observe que tem agora a opção de... São obrigadas, né? Porque são obrigadas. Então elas não fazem somente porque é uma praticidade para o usuário, por questão também de obrigatoriedade. Então isso foi um grande ponto e positivo que veio com relação ao novo marco. Monitrip é algo assim, que já vem sendo trabalhado, é uma plataforma criada pela NTT para justamente monitorar como que está o comportamento daquela aviação com relação à pontualidade dela nas viagens, se sai no horário previsto, se as paradas de lanche ocorrem no horário previsto. Igual a ANAC faz. Por quê? É segurança pro passageiro na hora de embarcar e principalmente para quem está no volante, para quem está na condução. Ele precisa fazer uma parada estratégica a cada X tempo em volante para poder restabelecer ali o descanso dele, a atenção dele mesmo
na estrada. Você me falou uma coisa que eu achei interessante, que pouca gente sabe, né? Que tem os testes antes do motorista entrar no veículo. Fala um pouco disso, porque é uma coisa que Exatamente, a até população em geral não sabe, né? não sabe exatamente. E é uma coisa que é muito boa, né? Do ponto de vista de segurança, né? Utilizam hoje soluções, a gente fala que são as telemetrias, que são justamente os testes que são realizados com os motoristas antes de pegar a estrada, antes de assumir o volante, no modo de dizer. Esses testes ele passa por bafômetro, um teste até mesmo, um breve teste ergométrico para deixar ele desperto ali antes de assumir o comando ali do veículo. Atenção. Exatamente. Então, assim, Isso é feito antes de cada viagem. antes de cada embarque, antes de início de cada viagem, ainda na garagem. Uau. Ainda na garagem. Então ele já chega certo tempo antes, se prepara justamente para assumir o veículo. Então isso é a segurança do motorista, é a segurança do passageiro, e o Monitrip, como a gente falou, ele também vai classificando as empresas que vão cumprindo essas exigências, essas regras, e de certa forma vai classificando ela como é uma boa empresa para você viajar, é uma empresa segura, então ela também passa por essa avaliação, esse monitoramento por parte da NTT. Então, assim, de forma geral, nós estamos tendo mudanças significativas que trazem hoje uma maior margem de segurança para a empresa, propriamente dito, e também para quem está viajando com ela. Outra coisa que é curiosa, você me falou que nenhuma empresa tem seguro do carro, tem seguro dos passageiros, né? Seguro dos passageiros, até Porque o seguro de carro é caríssimo, então mais uma preocupação de estar com essa metodologia de prevenção de acidentes em dia, né? justamente isso. É interesse para quem está Seguro é a prevenção. É seguro. É o seguro obrigatório para os passageiros. Então, isso é algo que as empresas de ônibus, de fato, não podem abrir mão, jamais pegar o carro, colocar na estrada, se não tiver esse seguro aí em dia. O do carro, de fato, não tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é só no Brasil, essa regulamentação ou não? Essa regulamentação, na verdade, assim, vai variando bastante essa dinâmica dentro e fora do país, mas no Brasil são regulamentações bem específicas. Tem outras fora do Brasil que acontece, por exemplo, que no Brasil está engatinhando agora, que são compromissos relacionados à sustentabilidade, à nossa ecologia também, que são as emissões de gás. Hoje tem algumas empresas que têm alguns incentivos com relação à emissão de carbono zero, né, que a gente fala, principalmente o aéreo agora vem puxando com força esse tema. Tem empresas hoje que já trabalham destinando ali determinada parte da passagem a causa para compensação exatamente de emissão de carbono, com um replantio ali de árvores, enfim, patrocinando também. Comparando o Brasil, quais são os lugares que têm regras mais rigorosas? Europa, Estados Unidos e o Brasil, como está em relação a ele? O Brasil é hoje, creio eu, por tudo que eu já pude observar durante esse tempo, que tem as regras assim mais rígidas. É um dos países que tem a menor flexibilidade com relação até mesmo de uma empresa, uma Mobitech, vir para o Brasil e fazer as suas operações. Então o Brasil hoje ele fica nesse páreo aí de uma das empresas, de um dos países, no caso, mais rígidos com relação às regras, com relação às leis. Bom, falando um pouco aí da flexibilidade, a gente não pode deixar de falar da Buser, né? Fala um pouco aí a respeito disso, porque muitas vezes a gente ouve, principalmente os empresários na área de transporte, né? Falar assim, pô, você tem a carne de pescoço e você tem o filé mignon. É fácil querer pegar só o filé mignon. E tem a carne de pescoço, porque quem tem as linhas, né? Quem tem, vamos dizer assim, as concessões, acabam tendo que operar mercados altamente rentáveis, né? E outros mercados não. Fala um pouco qual é a tua visão disso daí, André. A Buser, eu sei que toda vez que a gente fala de Buser, a gente falar com o nosso setor, a gente vai ter várias leituras, várias interpretações, mas a minha leitura sobre a Buser foi positiva uma movimentação que ela fez, que ela representa uma Agitou o setor. ruptura Deu uma do mexida. modelo tradicional, justamente. Na zona de conforto. Tirou as empresas da zona de conforto. Tiraram as empresas da zona de conforto. Então, hoje, por exemplo, uma tarifa que você até então se deslocava ali do trecho Rio-São Paulo, que é o nosso principal mercado rodoviário hoje do país, o trecho Rio-São Paulo, ela era mobilizada, era sempre aquela tarifa por X anos. A Buser veio com um conceito, um modelo de negócio dela, onde hoje provocou as empresas a terem assim, inúmeros tipos de precificação
dentro daquele mesmo trecho, seja para várias classes de serviço. Classe de serviço, leito, convencional, executivo, semileito. Isso é um outro ponto também que a gente vai falar bem interessante sobre as categorias ali das classes de serviço. Então a Buser, ela movimentou, ela provocou, na verdade, as empresas a serem mais flexíveis com relação a essa precificação. Porém, o modelo dela escolhido de operação, que é o colaborativo, eu discordo. Discordo pelo fato de as empresas de ônibus hoje cumprem com inúmeras obrigações. Inclusive regularidade. Regularidades. O problema é esse. O problema é a regularidade que é... Exato. Tem uma operação mínima que a empresa é obrigada a fazer em determinada linha. Ela pode estar com um passageiro, ela vai ter que fazer aquela viagem de 500, 800 quilômetros com um passageiro dentro do carro. Ela tem aquele compromisso junto com a NTT. E, diferentemente, nesse modelo colaborativo, que a casa Só não querendo executa. operar no Exato. Filé mignon. Exatamente. Aí o filé mignon, na hora de também agarrar a carninha de pescoço ali, ela não quer, só quer filé. Pô, e uma coisa que eu fiquei impressionado agora que eu voltei da Europa é a BlaBlaCar cheio de ônibus na Europa. Na Europa, a BlaBlaCar... Cheio de ônibus a BlaBlaCar. Justo. Na Europa ela já tem essa movimentação, de fato, ali com ônibus. No Brasil, ainda está nesse modelo só de caronas, né? Que é o que é praticado, mas é um modelo também, Até ia tirar uma foto pra mandar, mas acabei não conseguindo. que é um modelo que as viações Mas em Paris, um monte de BlaBlaCar. que é um modelo que as viações acabam se incomodando, esse modelo de carona. E isso é um outro ponto. Inclusive, uma notícia de hoje, quem puder também, hoje, dia 20? 19 de dezembro. Dia 19 de dezembro, saiu uma notícia, pode dar um Google aí, ou no seu buscador, uma notícia do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, embargando a BlaBlaCar de fazer operações no estado. No estado? Carona no estado? Carona. Quem se juntou, as empresas de ônibus do estado de Santa Catarina, se juntaram justamente para combater as caronas, que para ela não é interessante, não é legal. Uma tarifa hoje de um trecho, por exemplo, Florianópolis-Curitiba, que na baixa temporada é praticado ali a 100, 120 reais, hoje está sendo praticado ali pela BlaBlaCar, pelas caronas ali, a 50% desse valor, 60% desse valor. Então, assim, acaba tirando, de fato, o passageiro. É interessante para o passageiro? É interessante, mas não é um aplicativo ainda regularizado, reconhecido. E qual segurança você vai ter de embarcar? Principalmente porque tem aquela questão dos cancelamentos, né? A qualquer momento ela cancela Uma uma satisfação. Justo, o motorista pode cancelar a qualquer momento, assim como a Buzi, naquele modelo de negócio dela, de viagem colaborativa, ela cancelava a viagem. Algumas vezes eu tive a oportunidade de viajar pela Buzi e eu tive essa insatisfação de ter a minha viagem cancelada, faltando 2 horas para o embarque. Por outro lado, algumas empresas rodoviárias estão fazendo parceria com a BlaBlaCar e uma grande parte da ocupação está sendo vendida pela BlaBlaCar. Exato. Até mesmo a própria Buzi. A Buzi utilizou a própria base que ela criou ali de viagens colaborativa para trabalhar o fomento de venda de passagens rodoviárias. Um marketplace. Exatamente, um marketplace, assim como a própria BlaBlaCar também tem. E é até interessante que na BlaBlaCar, quando você busca ali uma viagem, determinado trecho, ela traz a opção tanto de carona, quanto também de passagens rodoviárias com empresas tradicionais. Você acha que o impacto regulatório vai atingir essa... Porque uma coisa é você ter a modernidade, outra coisa é você ter a segurança para o usuário, né, para quem utiliza do transporte. Uhum. Ao mesmo tempo que a flexibilidade é boa, mas sem regulação, como é que fica isso daí? Justo. Nós temos um exemplo de um grande grupo rodoviário que trouxe uma Mobitech, que ela já tem uma operação no exterior, na Europa, para o Brasil há cerca de 3, 4 anos, que hoje essa Mobitech ela praticamente não existe mais. Justamente pelo cerco e pelas cobranças da própria NTT, da própria Justiça com relação a esse modelo de operação. Ainda temos uma hoje aqui em operação no Brasil, que é a Flixbus. A Flixbus hoje é uma Mobitech alemã, mas que tem parceria com empresas tradicionais, lembrando que não lembrem nada a operação da Buser. A Buser era viagens colaborativas, com ônibus de fretamento, e a Flixbus tem operação de empresas da própria TIP, que é empresas regulares, junto à NTT, que é uma operação ok, mas que agora a NTT também tem feito vista grossa a esse modelo de operação, que pode comprometer a operação da Flixbus no Brasil. Bom, vamos voltar aqui com o Vitor falando a respeito da
Suite Next Gen. Fala aí um pouco quais são os produtos, o que compõe, o que está revolucionando no mercado de transporte, essas coisas. Vamos lá. Bom, a Suite Next Gen, nós estamos vendo ali, é uma suíte que vai resolver várias dores das empresas de transporte, das empresas de ônibus, né? Por conta dessas dificuldades todas que o nosso André já comentou aí. Mas basicamente o foco da suíte é resolver 4 pontos principais. O primeiro é a venda. Você vender bem, você vender no online sem ter aquele, digamos, cobrança excessiva de taxas, comissões exorbitantes. Então, você ter condição de uma empresa de ônibus colocar suas passagens à venda no seu próprio site de uma maneira competitiva, certo? E usando o que há de mais moderno em tecnologia, por exemplo, venda de adicionais, essa questão de assentos que você comentou, uma empresa consegue controlar isso tendo uma ferramenta que te ajude a vender online. Então, a empresa não fica engessada no sistema de gestão dela. Então, esse é um dos focos da suíte. Um outro foco da suíte também seria a gestão dos seus bilhetes. O Brasil já adotou desde 2019 o bilhete de passagem eletrônico. É igual a nota fiscal eletrônica. Que é o BPL. Exato, o BPE. Qualquer bilhete emitido hoje vai gerar um arquivo digital que vai ser enviado, né, uma impressão daquele bilhete que é enviado para o cliente, e aquele documento digital é comunicado direto com a Secretaria da Fazenda de cada estado. Então, a emissão do documento é feita de maneira online. O que isso acarretou? A empresa não tem mais que guardar aquele monte de papel, aquele monte de canhoto, né? Juízo dessa nova realidade. Porém, você tem algumas obrigatoriedades fiscais. Guardar esses arquivos digitais. Por quanto tempo que tem aqui? No mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. É o tempo necessário. E aí você tem a seguinte questão. Você tem que ter um repositório para acessar esses documentos. Na ocorrência de uma fiscalização, você tem que prover esses dados e tem que ser ágil. Não pode ser que o negócio vai tomar uma eternidade para você dar informação. Exato. Então também a suíte ela resolve essa dor. Ela provê uma gestão e ela provê uma inteligência fiscal para você poder ver se você está pagando o imposto adequado. Então, por exemplo, incide sobre o transporte o ICMS. Então você paga o ICMS, o passageiro devolve uma passagem no mês seguinte, tem uma dedução. Então a ferramenta ela faz essa checagem, essa gestão do pagamento de tributos também. Então é uma inteligência fiscal, é um segundo foco da nossa suíte. E nós temos mais 2 focos muito importantes. O primeiro é essa competitividade que o mercado tem hoje, né? Essa facilidade de você vender passagens com descontos. Isso não existia antes, existe hoje. E você pode ver que tem alguns mercados, por exemplo, um filé Lyon seria um Rio-São Paulo, por exemplo. Todo mundo quer operar nele. Exatamente. Você vai ter ali mais de 12 empresas operando. Hoje. A gente tem um número correto, a gente pode verificar. Ou um pouco mais. Eu acredito que seja até mais. Então, cada empresa vai operar num preço. E aí você pode imaginar o seguinte, a concorrência é muito alta. Cada empresa vendendo seu produto num preço. A empresa fica doida. Qual o preço correto para venda? Então, nós desenvolvemos uma solução que monitora o mercado. Que é o Next Gen Market. Exato. A empresa não fica cega. A empresa sabe como o mercado está precificado. E aí você pode ver, como o André comentou, as classes de serviços. Você pode ter mercados distintos. Então, nós temos hoje clientes que monitoram mais de 100 mercados para poder entender como o mercado está operando, os preços. E como ele está em relação ao mercado. Exatamente. Com sua competitividade. Ele pode saber, por exemplo, o que está acontecendo no mercado, ser avisado. Então, é um outro foco, o monitoramento de mercado. E, por último, a cereja do bolo, digamos assim, seria uma automação de precificação. Porque não adianta você acompanhar o mercado e ter que colocar 5 pessoas numa sala monitorando o preço e fazendo ajustes. Então, isso também já ficou ultrapassado. A tecnologia vem para resolver esses problemas. Então, você tem uma solução que verifica como o mercado está precificado, calcula seu preço adequado, visando uma maior rentabilidade, visando uma maior taxa de ocupação, você vai parametrizar e o sistema precifica. E aí você vende o bilhete no preço mais adequado de acordo com as suas regras. Então, são algumas dores que a suíte resolve. Eu acho que um ponto importante, né? Vem mais próximo aqui. Acho que um ponto importante, não só no monitoramento, né? Não só você monitorar o mercado, mas ser alertado, né? Quando acontece um comportamento no mercado, a ferramenta ela te alerta por WhatsApp, você pode receber alerta e atuar naquele momento, né? Então eu acho que isso é um diferencial muito grande. Deixa eu resumir aqui. Então são 4 produtos dentro da suíte. Exato. Marketplace ou e-commerce. Exato. Não é isso? O market, que é para monitoramento de preço. O pricing, que é a automatização
ou seja, a consequência da observação que você fez do mercado Exato. e a gestão de PPE. Isso. Exatamente. Então, são 4 ferramentas Gestão fiscal. que são integradas, né? Elas compõem uma suite. A empresa pode contratar uma ou outra, obviamente, mas você pode ter esse contexto, esse ecossistema completo, a suite completa, que obviamente, estando conectada, vai prover um resultado muito mais... Deixa eu traduzir esses palavrões. O que é o marketplace? Vamos lá. O marketplace, em primeiro ponto, seria justamente você ter uma ferramenta de venda online. Hoje, o mercado ele tem a seguinte situação. Você tem empresas pequenas, médias e grandes, certo? Então, você tem, por exemplo, uma empresa pequena que não tem muita condição. Ela paga já uma taxa para o seu sistema de gestão e, por não ter como investir em venda online, em tecnologia, ela acaba usando uma solução da sua própria solução de gestão. Usa um e-commerce nativo da sua solução de gestão, certo? As empresas médias que já têm condição de investir um pouco mais, por vezes elas optam por contratar um white label, ou seja, uma ferramenta de terceiros, certo? Então pode usar, por exemplo, um white label de um grande marketplace. Ela investe dessa forma para ter mais visibilidade, por outro lado ela paga uma conta absurda. Normalmente é como se o seu e-commerce fosse um sócio. Em vez de ele te dar dinheiro, você que dá dinheiro para ele. Entendi. Então, esse seria o cenário das médias empresas. E as grandes que investem em soluções próprias. Então, o marketplace da Orions, da suite NextGen, ele vem para poder navegar em qualquer um desses 3 cenários, certo? Primeiro, para a empresa pequena, é uma solução de baixo custo. Ela não vai pagar caro para poder ter uma solução. Então, é uma solução que já entrega a venda online de bilhetes, integrada no sistema de gestão da empresa, já também com cobertura de antifraude, ou seja, se alguém fraudar um cartão para fazer uma compra, a solução da Orions vai barrar essa compra, não vai deixar a compra acontecer. Se porventura a compra ocorrer, a gente vai lá e garante ainda o chargeback, ou seja, se o cliente reclamar que foi fraudado, a gente arca com aquilo. Então, para a empresa pequena, é uma solução que tira a complexidade. Ela pode vender mais de uma forma mais rápida, certo? A gente estima aí que você pode ter aí ganhos bem consideráveis quando você tira uma solução que não funciona bem e coloca uma solução que vai permitir o cliente fazer uma compra, uma pesquisa mais rápida, que vai trazer mais resultados. Sabe aquele site difícil de comprar? É isso que a gente busca não ser. A gente busca ser uma solução simples. Ou seja, porque acaba perdendo venda, né? Porque você encontra resistência num negócio desse. Mas, Procópio, o marketplace é uma coisa que é uma tendência, como foi no setor aéreo, né, de ter. Antes você tinha, né, uma cobrança enorme de taxas para usar um e-commerce ou usar um marketplace, e com o tempo você vai encurtando isso daí, diminuindo essas margens, porque as pessoas vão tendo acesso à tecnologia, né? Você tem acesso à tecnologia e não faz mais sentido você pagar essas grandes taxas, né? Que chegam a 20 e tantos %, né? Você tem sócios, como eu disse, são mais de... Vira sócio. E quando fala de white label, tem ainda um ponto delicado, né? Que o passageiro não é da empresa de ônibus, e sim da empresa que faz a gestão do white label. Você Ou entrega seja, o cliente para o terceiro. Exatamente. Ele não é mais Toda vez que você escuta white label, né, você tá como ele disse, você tá entregando o cliente a tá marca entregando ouro. Exatamente. de uma forma bem leiga. A URL que vai aparecer ali não é a sua, é a do O URL é o endereço na internet na que a pessoa vai... internet, né? É o que você diz, o www que vai aparecer ali é o do provedor do marketplace. Então você está promovendo, além de tudo, você está promovendo a marca que não é a tua, né? Você está promovendo. É o que eu fiz aqui no começo quando eu tirei Então com a o solução, selo da garrafa. Está passada corretamente. Correto. então com a solução da Orions, além de tudo, você promove a sua própria marca, a sua própria URL. Preserva o E ainda a gente ainda tem toda uma questão de marketing digital Exatamente. que o Vitor pode explicar. Tem Exatamente. vamos dizer assim, um retorno para o cliente. Se ele usar a plataforma da Orions, você retorna em termos de marketing com ele. Exatamente. Você tem que entender o seguinte, né? Uma empresa que vai investir numa solução de venda online, não adianta ela só subir o site dela e tá vendendo passagem. Ela tem que fazer um marketing. Então, ela tem que anunciar em Google, anunciar em redes sociais. Tem que tentar funcionar. Impulsionar tudo isso. Então, além da gente trazer a solução, ou seja, vai vender através do nosso e-commerce. Só que a gente traz também um serviço de gestão disso. Então, a empresa,
ela pode deixar na nossa mão toda a parte de impulsionamento e tráfego. A gente faz gestão de redes sociais se o cliente assim desejar. E a gente consegue concentrar tudo num só fornecedor. Então, imagina uma empresa que não tem time de tecnologia ou empresa que tem, mas, digamos, está preocupada em transportar passageiros. Então, ela pode Não é o foco dela. Exato. Não é o foco. Ela conta com a Orions como sendo um parceiro que vai prover isso para ela. Olha, eu vou fazer você vender bem no online e eu vou fazer você vender mais, porque a gente vai fazer todo esse acompanhamento. É isso aí. Tá tudo isso no site da Orions? Sem dúvida. Quem quiser acessar, www.orions.com, tem lá os nossos produtos, os nossos serviços, Isso. tem bastante informação lá. Bom, traduzindo mais um palavrão, o que é o BPE? Vamos lá. Nós falamos do bilhete de passagem eletrônico e dessa obrigatoriedade da manutenção desses arquivos digitais. Então, nós fizemos uma ferramenta, certo? Que automatiza a captura desses dados. Então, a empresa, usando o seu sistema de gestão, vai fazer a emissão dos bilhetes normalmente e vai mandar para nós. A gente faz uma captura desses dados e a gente vai armazenando isso. A primeira coisa que a gente faz é ler esses bilhetes para poder gerar informação. Não adianta você ter lá os dados, mas não extrair informação. Então, a gente gera informação com base nos dados para a empresa saber o que ela está pagando de imposto por cada estado, né? Porque o ICMS é estadual. Então, para cada um desses, você acompanha, afere o seu imposto. Nesse caso, por exemplo, de devolução, se eu compro uma passagem agora para o Natal, vamos dizer, compro nesse mês e cancelo nesse mês, existe um comportamento do imposto. Se eu compro esse mês para viajar no Carnaval, chega janeiro eu cancelo esse bilhete, é um outro comportamento. Então, Tudo isso automaticamente faz a gestão através da ferramenta de BPE. A ferramenta calcula isso e gera para você os indicativos para que você possa depois fazer os ajustes na sua parte fiscal, tributária fiscal. Assim como os passageiros têm o hábito também de remarcar o bilhete, do cancelamento do próprio bilhete. E tudo isso a gente pode ver no site, né? Segundo o Marcelo, né? Exatamente. Sim, o site está tudo no nosso site. Vai estar lá quando todo mundo processar, vai estar lá a informação. Exatamente. Vai estar tudo pronto. Vai sair o vídeo daqui a 2 meses. Ele vai segurar, quer ou não quer mais. Esse é o principal foco dessa solução. Porque as empresas hoje fazem o quê? Contratam um serviço de armazenamento de um arquivo digital. Então o sistema emite, ele coloca num servidor. O que acontece? Acontece uma fiscalização daqui a 2 semanas, pede lá os BPs emitidos. O cara tem que sair procurando o arquivo. Imagina aquela organização de pasta bonita. Tem que sair quase que guardar aqueles papéis. Exatamente. Então, se a tecnologia permite... Não é uma gestão automatizada. Exatamente. Esse é o principal. Os caras digitam tudo no Excel. Bom, vamos falar agora do marketing. Fala um pouco aí, detalhe um pouco o marketing. Perfeito. O marketing nós falamos que é um monitoramento de mercado. O que acontece? A gente automatiza o processo de consultas. Então, nós temos, por exemplo, robôs acessando todos os principais sites do mercado, né, consultando passagens. Isso a todo momento. E aí a gente vai criando uma base de dados onde a gente consegue visualizar o preço médio do mercado, acompanhar as empresas que operam no mercado, criar uma base histórica, ou seja, o mercado historicamente vendia uma passagem a tanto, aquele preço está mais alto, está mais baixo. Então, além de a gente monitorar os dados do mercado, entrega para o nosso cliente uma ferramenta de visualização disso, nós entregamos outras soluções. Por exemplo, o cliente pode acompanhar o mercado que nós comentamos, Rio-São Paulo. Imagina que a demanda para uma data específica de um feriado está abaixo da média. O cliente não vai ficar acompanhando isso de cabeça a todo momento. A ferramenta identifica que a demanda está baixa para o mercado num período específico e avisa o cliente. Recebe um e-mail, uma notificação, até o WhatsApp. Então, às vezes o cliente está numa reunião importante. Que o próprio estava falando. Você tem o seu gestor de pricing numa reunião ou em alguma situação, ele não está monitorando a ferramenta. O sistema identifica uma empresa nova, identifica uma demanda, um preço muito baixo, um preço muito alto, ele é avisado em tempo real. Ou até mesmo se, olha, está saindo aí, vem um feriado, o pessoal não está colocando quantidade de viagem adequada. Você não quer aumentar a sua, né? É basicamente isso. E por falta desse planejamento, muitas empresas acabam tendo como termômetro as próprias bilheterias dela. Quando as bilheterias vêm, o carro está lotado, precisa abrir mais um carro. E abre em cima, muitas das vezes não tem o carro. Aí a empresa de ônibus, nessa alta temporada agora é muito comum também as empresas locarem carros
de empresas de fretamento, de terceiros, justamente para complementar a frota. Mas essa abertura de novas viagens acaba ocorrendo em cima da hora. Isso era feito antigamente, digamos, no passado recente. A empresa monitora o mercado como? Entrando site por site, sem exagero, dia a dia. Então você Serviço por serviço. serviço por serviço. Era uma pessoa que ficava fazendo isso. Eram várias. Você tem equipe de price, um time. Então você substitui isso com tecnologia, né? Você passa a ter essa visibilidade e aí você foca recurso, tempo e dinheiro na sua operação. Isso é o mais interessante da E ferramenta. eu vou relembrar de novo, vai estar tudo isso no site da Orions, né? Tem essas informações. Posso ver essa aqui. Sem dúvida. E qualquer empresa que tiver interesse nessa solução também, a gente pode fazer um modelo de degustação. A empresa, por exemplo, opera 5 mercados interessantes. Entra em contato com o André, entra em contato através do nosso site e fala, quero conhecer o marketing. A gente libera um acesso para a pessoa, para o gestor de price, ele acessa Como é que funciona? vê o diferencial. Isso é o uso da ferramenta que vai traduzir aquilo como sendo uma boa solução ou não. Perfeito. Isso é uma coisa que na aviação já se utilizava, né, Procópio? Na aviação tem ferramentas parecidas, mas como o mercado, na aviação você não tem tantas escalas, tantos mercados, é um pouco diferente, né? No setor rodoviário, o nível de informação É muito maior, né? maior e a concorrência é maior, né? Você tem passageiros saindo de Palmas e indo para Curitiba. Imagina o quanto de paradas esse ônibus vai fazer, o passageiro vai... E cada coisa dessa é um mercado. Exatamente. Então você tem um monitoramento disso, né? E na aviação, antigamente, as soluções que eram os carros-chefe há 30 anos atrás são as mesmas até hoje. Então você vê que é um mercado que, embora está sempre um passo à frente do rodoviário, nesse ponto, por conta de toda a forma com que o aéreo funciona, as ferramentas não se atualizam na mesma eficiência. Né? Então, Deixa eu fazer só antes, depois nós vamos entrar no price, mas fazer um pouco antes assim. Na verdade, o mercado rodoviário de transporte de passageiros, ele tem também um aspecto que, quando o mercado aéreo tá muito caro, né? E, ao mesmo tempo, ele melhorou a qualidade. Eu, por exemplo, saí daqui de Ribeirão Preto, eu estou agora, na minha cabeça, preferindo ir de ônibus. Porque o tempo que você leva, os atrasos que ocorrem no mercado aéreo, leva a gente e tira a gente, à medida que você tem, né? Como é que vocês veem essa competição entre o rodoviário e o terrestre? A Levari, ela é um exemplo disso, né? Ela pegou esse filé mignon Ribeirão-São Paulo, ela viu que ela fazer Ribeirão-São Paulo sem parada, 3 horas, né? Porque ela faz em menos de 4 horas, a Levari. Ela pegou e Ribeirão-São Paulo de Passaredo ou outra companhia tá R$1.000, você tem poucas opções de horário, muitos voos atrasam ou são cancelados. Ela pegou uma opção e ela oferece. A primeira, inclusive eles falam que tem como que fala? Que você tem a aeromoça, a rodomoça. E serve um lanche dentro do ônibus. E tem Wi-Fi e tem tudo. E poltrona massageadora. Excelente serviço. Então, assim, é um exemplo que você vê e tem muita gente preferindo mesmo. Eu vejo. For colocar na ponta do lápis, você tem que chegar com antecedência. Pela antecedência que você tem que chegar. Normalmente dá muito longe para você chegar. Então, o tempo aquela 1 hora de viagem, só a viagem, acaba acrescentando antes e depois. E a sacada da Levari ainda é que ela não vai pro Tietê. Ela pegou uma rodoviária ali que você não tem uma sala VIP. Uma sala VIP, entendeu? Então, exato. E pegando esse gancho ainda do Procópio, hoje, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer o percurso São Paulo-Brasília. São Paulo-Brasília, também mercado detentor ali de inúmeras viações, mas tem um serviço que eu gosto bastante, uma classe de serviço, que é a classe de serviço cama. Cama não é o leito. Cama é cama mesmo. É cama. Peguei também. Exatamente. O assento ele fica 100% horizontal. 180 graus. 180 graus. Isso é fantástico. Extremo conforto. A tecnologia também dos novos veículos, o amortecimento deles na estrada, você não sente balanço, ele flutuando. E é uma passagem que hoje está assim, comparada ao aéreo,
campeã, ela está campeã. Principalmente pelo fato do aéreo ter reduzido a oferta de voos dele, que favorece ao rodoviário estar muito mais competitivo e ser uma escolha do viajante. Fora o número de cancelamento de voos que a gente está enfrentando. Que está cada vez mais comum e aumentar os... Exato, correto. Exato. Pricing. Agora é a cereja do bolo. Fala aí do price. Vamos lá. Vejam que nós já temos, então, o canal de venda online, nós temos o monitoramento de mercado, e aí você tem todo o histórico. Você consegue acompanhar como o mercado está precificando aquelas passagens. Então, ao invés de você ser reativo, entender o que o mercado como o mercado precifica, entender qual vai ser sua política, mudar seu preço, acessar o sistema e fazer uma mudança ali, você acaba sendo mais competitivo por ter um mercado, mas você ainda demanda tempo de fazer as alterações. O pricing vem para sanar essa dor. Então você coloca a sua política comercial dentro da ferramenta e a ferramenta acompanha. O preço do mercado está baixando, está subindo. A minha política é de aumentar, por exemplo, a minha receita ou de aumentar a minha taxa de ocupação. Essa política vai entrar numa máquina de regras, uma inteligência artificial vai entender aquilo, vai usar os dados históricos, vai calcular, olha, o melhor preço para você vender a passagem e atingir o seu objetivo é X. Um pouquinho abaixo do mercado, um pouquinho acima do seu concorrente. Ou seja, você define, você parametriza tudo isso para automaticamente você jogar na sua tabela de preços E atingir o seu objetivo. Então, ao invés do seu gestor de pricing ter que fazer essa... Porque ele vai fazer uma sequência de decisões. Você coloca a decisão na máquina, deixa a máquina fazer aquilo de forma mais rápida, mais assertiva, e o seu gestor de pricing vai... Com menor erro. E o gestor de pricing, ele vai acompanhar e ele vai dar o termômetro. Olha, tá legal isso aqui, essa política tá boa, vamos dar um ok nisso. A política não tá legal, faz um ajuste. Então você é como se fosse um piloto automático. Você tem carros hoje que praticamente dirigem sozinho. O pricing, junto com o marketing, deixa a sua estratégia de preço no piloto automático. Só um corte agora. O que eu vou falar para o futuro. Pegando o seu gancho também, Vitor, como já foi até noticiado agora recentemente, a nossa parceria com a Itapemirim, inclusive na temporada passada, agora de 2024, a Itapemirim já utilizando o marketing, a nossa solução, ela se baseou na precificação dela a partir da nossa ferramenta, do uso do marketing. Então, todos os méritos aí também ao time responsável pela construção dessa excelente ferramenta, já utilizado por um grande grupo na alta temporada passada. Exatamente. Isso nos deixa muito satisfeitos, dando resultado para os nossos... E, inclusive, tá acoplando junto. E todos esses produtos, eles estão integrados. Exato. Ou seja, a suíte, ela é integrada. Exato. Então, se você pegar uma empresa para ela ter o potencial completo de todas as ferramentas, você pode plugar todas elas. Então, imagine que você pode estar vendendo sua passagem usando o nosso e-commerce, com toda a questão de regras de precificação vindas do pricing e o monitoramento do marketing. Por fim, você pega os seus bilhetes emitidos e joga na outra ferramenta que é o BPI. Então, você consegue plugar toda a inteligência dessa suíte e consegue acompanhar toda a gestão da sua empresa. Deixa eu falar um pouco de futuro. E vem aí as conexões através desse marketplace, né? Sem dúvida. Como é no setor aéreo, né, Procopio? É um mercado... Esse é o X da questão, né? É um mercado que tem muito potencial. Então você, diferentemente do aéreo que reduziu a oferta, como o André comentou, o mercado rodoviário ele tem muita oferta. Tem muitos players, né? Exatamente. Hoje são mais de 250 players dentro do nosso país, sendo que tem novos players sendo habilitados devido à abertura novamente a abertura do mercado agora em 2024. Então, a tendência é aumentar. Mas, Deixa eu perguntar agora para os dois aí. Como é que é a adoção de tecnologia pelo setor? Novas tecnologias. Como é que vocês veem aí? Como é que o setor está aberto? Como é que ainda tem muita resistência? Eu diria que tem todo tipo de empresa. Eu nesses anos aí que eu estou mais próximo do mercado, você tem... O setor, ele é um setor muito familiar. Extremamente. É muito familiar. Então, tem empresas que ainda é tocada ainda pela patriarca, vamos dizer assim, por aquele que ainda anota tudo no caderninho, que a tecnologia... Pelo fundador. Pelo fundador, vamos dizer assim, pelo fundador. É o decisor. É o decisor. E a tecnologia, só que está começando a vir a nova geração.
Então, essa nova geração está querendo tecnologia nova. Exato. Então, eu acredito que é tudo uma questão de time e a tecnologia ela é fundamental, acho que para todo mundo. E isso tá se tornando uma realidade para todo mundo. Né? Então, eu acho que... uma das coisas que eu estou vendo bastante, que você vê os bilheteiros e a venda física, existe uma guerra do digital com o físico. Né? Porque a física ela ainda é muito importante, só que o digital ele chegou e ele vai conquistar. Inexorável. Se você ainda existe essa venda física, as pessoas que vão na rodoviária e compram diretamente na rodoviária, só que pensa no seu filho, pensa nessa geração que está vindo agora, né? Pensa no que está acontecendo. Uhum. Então é uma coisa que não adianta. E está um pouco ligado a essa questão da antecedência, né? Porque normalmente quando você vai fazer uma viagem aérea, normalmente você planeja com mais antecedência. Isso. A viagem de ônibus é como você tem a disponibilidade de vários horários, Várias empresas. É um outro jeito de pensar, né? Mas veja, por que você compra com antecedência no aéreo? Por conta de preço. Preço. A antecedência te dá um preço melhor. O mercado rodoviário já mudou. Antigamente, você podia comprar 30 dias antes da viagem ou no dia da viagem no O mesmo preço é o preço, mesmo. por conta Das regras. das regras. Essa desregulamentação, abertura, Vai dar abertura para ela. flexibilidade, permite você ter isso. Então, a empresa pode se planejar. Nesse sentido, uma ferramenta como o pricing vai ajudar a empresa. Vai visualizar como é que está no mercado vendendo, o preço ainda está baixo porque tem uma grande antecedência e você vai fazendo, né, a sua gestão de preço, para que você possa ter antecedência. Tendo antecedência, você tem previsibilidade de receita. E aí a empresa passa a gerir isso de uma forma muito mais interessante, gerenciar o seu resultado. E o melhor de tudo, os parâmetros são personalizáveis de acordo com a dinâmica da empresa de ônibus. Ela que determina qual parâmetro que ela quer utilizar na hora da precificação. Os alertas, quais são as métricas que ela vai utilizar para determinar as tarifas dela. E até um ponto, voltando até no ponto ali da questão da tecnologia hoje dentro do nosso segmento, eu vejo ainda que as empresas enxergam o investimento em tecnologia muito mais como um custo do que um investimento. Ah, sim. Como é o que eu falei, como é o fundador, ainda tem o pessoal que enxerga muito dessa forma. Eu poderia até citar duas empresas aqui que eu assim, me orgulho muito de ver o movimento que ela está fazendo através da nova geração. Gosto muito de duas empresas que o movimento que ela está fazendo com questão de tecnologia, o olhar dela para a tecnologia. Uma delas é uma empresa que fica em Minas Gerais, faz o Intermunicipal de Minas Gerais, e tem uma pessoa lá que se chama Henrique, dentro da empresa Irmãos Teixeira. Ele está fazendo um movimento muito interessante há um tempo, trazendo inovação para dentro de casa, uma empresa que é extremamente tradicional, mas ele tem a liberdade para trabalhar. E com isso ele está conseguindo mudar o cenário da empresa, trazendo novas tecnologias para dentro do negócio. Com isso, ele vendo também a receita aumentar. Novas ideias. Novas ideias. Outra empresa que eu também admiro muito, fora inúmeros outros grupos que eu vejo que fazem excelente trabalho, mas agora está numa gestão muito bacana, junto com a Fernanda Gontijo, que é justamente a empresa Gontijo. A Gontijo está num momento assim, sensacional de evolução em tecnologia. Muito se deve também à mentalidade, ao trabalho que a Fernanda vem fazendo nos últimos tempos. São nomes assim que a gente vê circular dentro do nosso segmento e que tem feito a diferença ali no dia a dia. E que vira a vanguarda da utilização de tecnologia, porque Exato. começa a ter resultado. Justamente. Na hora que você vê o resultado, porque é incrível, né? Porque um ônibus custa uma fortuna, né? Tudo é... E você investir 1%, 2% do seu faturamento, que é o que eu vejo, né? Não chega a isso, não chega a 0,2% o custo, por exemplo, de uma plataforma de vendas. Né? E os caras não põem isso na Por outro lado, eu vi empresas que usam Transdata, roleta, para controlar Sim. fisicamente quantos que passaram, porque não confia em sistema. Também. Eu acho que é o receio de investir por não ter uma clareza imediata no retorno financeiro. É justamente o que o Dônio acabou de colocar agora. Bom, e me fala uma coisa, e a suíte, o que se pode esperar adotando a suíte Next Gen? O que o empresário pode esperar? Ele pode esperar certamente resultados sólidos na escolha dele de qual solução utilizar da nossa suíte do Next Gen. Eu espero que todas. Mas falando do Marketplace, por exemplo,
ele começa a trabalhar a base de dados dele com o passageiro sendo sempre dele, o passageiro sempre retornando para ele. Chega um ponto que o crescimento dele vai passar a ser naturalmente orgânico, por osmose ele vai ser orgânico, porque ele está trabalhando o e-commerce próprio, não está trabalhando o white label. Fora os outros apontamentos também que o Vitor acabou de colocar agora aqui com relação à precificação, ao marketing, que trabalham extremamente lado a lado, que vem corroborar também com o aumento da receita dele, com uma melhor ocupação dos veículos, que hoje é uma preocupação das empresas. Mas nem sempre a ocupação do carro alta ela é resultado também de uma boa receita, um bom retorno. Então, assim, ele tem que ter rentabilidade cada vez que o carro dele sai para... Fora essa questão de ter uma lógica perfeita em termos fiscais, né? Porque ele acaba perdendo Exato. o imposto que você poderia retornar, você acaba não retornando quando tem um cancelamento. Redução de custo está totalmente vinculada em aumento de resultado. Então, contra números não tem como argumentar. Eu diria presença digital com Com a sua marca. com marketing, com o e-commerce, o marketing. Integridade fiscal com Com o BPE. e inteligência comercial com price. Que aí você tem. Fora outra coisa, Poucas palavras, é isso que eu quero. o market pode dar insights de mercado, né? Às vezes ele nem tinha essa informação. Existe Que é uma coisa fundamental, né? que não operam alguns mercados, mas usam o marketing para analisar o mercado. Entender se eles vão pedir abertura naquele mercado ou não. Exatamente. Se antecipando. Se antecipando, exatamente. Antes mesmo de Você ofertar. toma uma decisão bem embasada. Ótimo. E os desafios para 2025? Começando o ano aí, 2025, 2026, quais são os desafios que vocês imaginam que a gente vai ter nesse mercado? Lidar com essa regulamentação, com essa evolução aí de tecnologia e fazer mudar essa mentalidade das empresas. Mercado assimilar isso tudo que a gente está Exatamente. trazendo, né? Exatamente. Porque eu entendo também que são muitas tecnologias chegando, muitas opções, possibilidades. Mas a partir do momento que ela entender que aquilo dali vai colaborar com o dia a dia dela, e ela pode ter até mesmo evitar despesas, até custo mesmo de quadro, e utilizando soluções que são inteligentes para o dia a dia dela, eu creio que a gente consegue ultrapassar uma barreira aí onde a gente vem trabalhando nesses últimos anos. Vocês consideram que as ferramentas são caras? Por exemplo, no ponto de vista do empresário, quando ele olha um price, um marketing, Se você são caras ou ainda é a resistência? Aquilo... Eu acredito que você quer a resistência. Se você fizer um ROI de cada uma delas, você vai ver que o retorno que elas trazem É fantástico. Não, faz o ROI. Elas se pagam, trazem resultado, visibilidade, fortalece a marca. É um investimento com retorno fenomenal. Ela precisa enxergar isso, que é um É um investimento, investimento. que não é um custo. A Exato. partir do momento... Não é custo, é investimento. Exatamente. E por outro lado, se você pegar uma empresa que está saindo, por exemplo, de uma sociedade como marketplace, a ferramenta vai ser mais barata do que ela tem hoje. Então, Porque- isso é um ponto interessante. E desde que ela trabalhe também o marketing. Porque também não dá para a gente negar que, por exemplo, um grande marketplace, ele distribui, né, faz propaganda e tem o marketing que ele faz. Isso. E um ponto importante também, a Orions e o produto da Suite NextGen, ela está preparada, ela está pronta para enfrentar também o cenário do mercado global. Ela é ajustável, ela é adaptável a outros idiomas também, a outras moedas, transacionando com Ou outras seja, moedas. Já tivemos bons bate-papos com empresas do exterior também com relação para utilizar o nosso e-commerce, e isso daí nos deixa bastante empolgados para o próximo ano também. fala um pouco desses desafios em termos de regulação e concorrência. E o que a gente pode esperar? Sobre essa regulamentação, a gente pode esperar uma concorrência ainda mais acirrada para o próximo ano. As empresas, maior do a abertura maior, acabou de chegar uma empresa agora no mês de dezembro de 2024, operando Rio-São Paulo, e isso porque já é um mercado saturado, como nós já falamos aqui no decorrer do nosso bate-papo. Entrou mais uma empresa. Então, assim, é o que a gente vai ver daqui para frente. Com isso, o passageiro talvez com um sorriso de ponta a ponta, porque a guerra de preços estará aí, totalmente em evidência. O passageiro podendo escolher ali quanto que ele quer pagar Exato. no determinado bilhete para ele ir de uma ponta a outra aí.
Em termos de transformação digital, vai chegar um momento que a gente vai ter a identificação facial no transporte rodoviário ou ainda é uma tecnologia cara para se imaginar isso? Porque nem no aéreo a gente tá. Eu vi algumas experiências, né? Vi também. O Gol experimentou. Utilizando, que Pô, vocês no aéreo até tem, se você... faz? Não, no aéreo tem na Receita Federal, quando você vai passar o passaporte lá, você já usa, né? Não, eu tô dizendo nas empresas. Nas empresas aéreas... Embarque. É um pouco caro ainda. Ainda teve algumas empresas que beliscou ali, mas ainda não viabilizou o custo. Mas eu acho que isso tende a... Transformação digital é uma coisa que vai acontecer. Vai trazer. Eu acho que vai acontecer. Inevitável. No mercado rodoviário, provavelmente a gente vai ter situações um pouco distintas do que o aéreo, porque, por exemplo, o aéreo está concentrado nos aeroportos. Então você tem pontos específicos de embarque. Agora você imagina no rodoviário que o ônibus para no Graal, para numa porta de um posto de conveniência. Você tem diversos pontos de embarque. Então, no caso do rodoviário, bem diferente, a ser percorrido ainda é um pouco longo. Mas, sem dúvida, trazendo a tecnologia e tendo aí um barateamento dessas tecnologias para trazer para o investimento para o mercado rodoviário, fica muito mais viável. Bom, vamos falar um pouco da Orions com os novos produtos. Tem produto novo vindo aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Além do NextGen que nós estamos falando aqui, que é o foco do transporte rodoviário, nós estamos desenvolvendo também uma outra ferramenta, que é um RP focado em empreendedores. Não só empreendedores, como micro e pequenas empresas. Então você vê, por exemplo, empresas que têm toda uma gestão financeira, contábil e fiscal, por vezes no Excel, por vezes mandando documentos para a contabilidade, e aí você não tem visibilidade, a empresa não sabe, né? A gente viu isso com empresas de transporte, a gente sabe que essa é a grande realidade da maioria dos microempreendedores, das pequenas empresas. Então também estamos lançando a ferramenta, o RP Cawin, em parceria com essa empresa austríaca que nós comentamos. Arise, né? Exato, que nós comentamos agora há pouco, e também tende a ser um divisor de águas para esse mercado. E para a formalização do trabalhador autônomo, né? Que é uma coisa que ainda não... O Procópio anda fazendo uns trabalhos de benchmarks. Benchmark aí no mercado. Não só o benchmark no mercado, mas conversando com as pessoas que são autônomas, que não é raro você encontrar essas pessoas com problemas de furto e fraude, né, na receita delas, porque acaba não tendo controle. Exatamente. Então, é um produto que vem para sanar, né, curar um pouco essa resolver algumas dores. Algumas dores de mercado. E também como parte do grupo, né, esse relacionamento, esse ecossistema de empresas de tecnologia, a gente tem fechado também algumas parcerias. Então a Orions também fornece soluções de parceiros estratégicos. O André pode comentar um pouco mais, por exemplo, ainda para empresas de ônibus a gente tem novas soluções aí. Exatamente, Vitor. Nós temos o Nexlog, que é a solução de encomendas. A solução de encomendas que, assim, promete ser um 2025, assim, para as empresas agarrarem essa oportunidade, porque está em crescente demanda o transporte de cargas e encomendas. Que não era, assim, né? Não era, exatamente. Vamos lá, vamos voltando até um pouquinho. As empresas hoje, muitas das vezes, estão transportando muito mais cargas e encomendas do que pessoas. Estão transportando muito mais cargas e encomendas do que pessoas. Sem dúvida. Tá? Então a tendência é só aumentar. Poxa, a gente sabe que hoje a gente fica meio que mobilizado na hora de despachar uma encomenda, uma carga para outro estado, o custo muito elevado, mas o ônibus ele já precisa percorrer, fazer aquele trajeto. E se ele faz aquilo sendo remunerado por uma carga extra, fica melhor ainda. Então, assim, Nexlog é uma solução para a gente poder fomentar com as empresas em 2025 e é um negócio assim promissor para ela, para o uso dela. Até o Procópio talvez pode comentar um pouquinho mais. Nós andamos, inclusive, tentando fazer parcerias para ter seria um marketplace para você integrar, inclusive, soluções. Não só o transporte rodoviário, mas o aéreo com transportadoras, lembra? Isso ainda está... Uma hora chega, né? Sim, é importante dizer que o Nexlog é uma ferramenta que já existe no mercado aí desde 2003, forte no mercado aéreo. A gente preparou ele para o mercado de encomendas, já está lançado no mercado de encomendas e ele está vindo forte agora junto à Orions aí, e vamos ter esse portal de encomendas e novos produtos estão chegando aí, com certeza.
E falando de novos produtos aí, nós acho que a gente pode se denominar também como uma travel tech. Sem dúvida. Estamos cada vez mais mergulhando e fazendo imersão no mundo do trade turístico. Nós estamos aí desenvolvendo soluções também para as demandas do turismo, que atendam agências de turismo, operadoras de turismo, com inventários de venda, seja do rodoviário e também de outros modelos de negócio que futuramente a gente vai divulgar. E também uma novidade que deve vir agora para o próximo ano, o Vitor pode confirmar também para a gente, que é o chatbot dentro do e-commerce. Essa é uma funcionalidade muito bacana, o chatbot, que vai ser implantado, vai ser agregado junto ao e-commerce, onde o passageiro vai ter a opção também de fazer a compra diretamente com Através o WhatsApp. e Exatamente. outros canais. Justamente, exatamente isso. A partir do momento que você coloca a tecnologia como um meio de você agregar novas receitas, você tem novos canais de venda, mas você tem novos produtos também. Então veja que você pode, por exemplo, além de vender sua passagem, imagina uma empresa de transporte que faz a venda dos seus bilhetes no seu próprio site, mas você pode colocar, por exemplo, uma hospedagem, você pode colocar Serviços? um serviço auxiliar. Então você pode agregar receitas, né, sem mexer em nada no seu negócio. Exato. Você ganha uma comissão em cima daquela venda de um pacote de hospedagem e aquilo é receita. É simplesmente receita. Então a empresa pode aí surfar em novas ondas. Com certeza. Temos uma solução também voltada para as bilheterias, onde ele vai ter acesso a um inventário das empresas de ônibus, ele vai poder fazer, por exemplo, um complemento de uma terceira perna de uma viagem. Hoje ele consegue vender do trecho A até o trecho B, mas o passageiro precisa chegar ao trecho C. E com essa solução que nós vamos disponibilizar para ele, ele vai poder fazer a venda do trecho B ao trecho C. Então, dessa forma, ele vai ter um incremento de receita, ele vai gerando novos negócios também. E, além disso, eu creio que essa plataforma, além das vendas de passagem rodoviária, ele também vai poder vender os serviços, vai poder vender também essa outra gama de adicionais que a gente comentou agora. E os aplicativos nessa área, como é que estão? Aplicativos, por exemplo, de o Papa Fila, a venda autônoma, lembra? Renda móvel. Venda móvel. Fala um pouco disso daí. Exato. Hoje mais uma vez, a gente fala de novos canais de venda. Você pode pegar, por exemplo, dezembro, janeiro. As rodoviárias ficam abarrotadas de pessoas tentando comprar bilhete ainda no modelo físico, né? E você tem toda uma dificuldade aí, pessoas embarcando, etc. Então, você consegue, por exemplo, com um inventário desse de outras empresas de transporte, um inventário completo, você consegue chegar, por exemplo, numa fila, uma fila grande de um guichê e antecipar aquilo. Igual quando você está na fila do McDonald's, vê um atendente te oferece, vamos comprar pagamento no cartão, você pode fazer esse incremento nas suas vendas através de uma agilidade, tempo. Então você tem aplicações para fazer a venda física de passagens, né, o modelo Papa Fila que você comentou, você tem a venda embarcada, que também é uma vertical muito importante para a venda de passagens. Principalmente para dessa característica do transporte. Pinga-pinga. Isso, é bem característica do pinga-pinga, principalmente operação intermunicipal, nas cidades vizinhas. E quando você fala de marketplace e venda digital, está incluso na nossa solução o aplicativo de venda do cliente. Então veja que o cliente fechou conosco o marketplace, vai incluso o aplicativo para as principais lojas, né, para a Apple Store, né, e para o Google, por exemplo. E aí o cliente, ele vai se fidelizando. Você pode fazer, por exemplo, um cashback. O cliente comprou passagens com você e ele vai acumulando um cashback. O cliente recebe promoções, recebe preços especiais direto no aplicativo. Então você, através de um canal direto do cliente, não passando por terceiro, o canal próprio, você consegue fazer campanhas e ser muito mais assertivo, né? O cliente fica contigo. Imagina o cenário, você acabou de pesquisar o Rio-São Paulo, por exemplo, mas não comprou a passagem ainda. Você vai entrar no Instagram para poder rolar seu feed e vai aparecer a empresa. Por quê? Porque está tudo integrado. Então você vai receber, por exemplo, uma notificação, olha, aquela passagem que você pesquisou... Mas não concluiu. Clique aqui com desconto de 20%. Então você consegue montar um ecossistema e que o principal beneficiário vai ser o passageiro, conseguindo comprar as passagens no preço adequado, e a empresa deixa de perder venda. Então esse acho que é um pouco do conjunto que nós falamos aqui. Perfeito. Para encerrar, o que você me coloca aí para 2025, Procópio? Acho que 2025 é o ano de decolar, né? A gente está trazendo aí as ferramentas NextGen, junto com o Nexlog, encomendas. Sim, E eu acho que temos muita coisa aí para
colocar no mercado e fazer com que o mercado assimile tudo isso que a gente está trazendo. Basicamente, agora é ir para frente. É isso aí. André, Transformação digital ela será uma prioridade para as empresas de todos os tamanhos. Vai ser inevitável chegar um momento que vão se conscientizar quanto a isso. Então, é nesse momento que nós já estamos prontos e estaremos ao lado da empresa ali para suportá-la, para auxiliá-la nessas demandas, sejam operacionais, sejam para a parte de vendas, toda a estratégia que ela tiver e modelo de negócio que ela precisar. Além de tudo, somos uma fábrica de software, podemos criar sob demanda para eles, precisando de algo bem específico, direcionado, também vamos auxiliá-la. Então, a gente entende que o desafio para o próximo ano é auxiliar as empresas nessa conscientização para a gente poder avançar nessa parte de tecnologia. melhor canal para encontrar a Orios é o quê? O seu site? Hoje nós temos todo o conteúdo que nós discutimos aqui no nosso site, no www.orios.com. Estamos presentes nas redes sociais também. Depois a gente vai colocar aqui no rodapé. Estamos presentes no Instagram, no LinkedIn. Tem bastante conteúdo. Então tá ótimo. E um time comercial pronto, né? Prontíssimo. Não só o André, mas a Fernanda, Micael, Exatamente isso. chefiados aí pelo Procópio. Isso aí. É isso aí. O desafio é muito grande. 2024 foi um ano que a gente desenvolveu tudo que nós estamos falando aqui. 2025, nós vamos basicamente trabalhar nas sementes que já foram plantadas. Nós conversamos com dezenas de empresas. Então agora a gente vai fazer esse acompanhamento aí. É hora da colheita. É hora de Exatamente. Isso aí. É isso aí. Obrigado pela presença aí. Nós vamos repetir. Vamos ver se a gente faz uma outra rodada dessa no meio do ano. Vamos lá. Para avaliar. E ver se no site mesmo, como o Marcelo falou, vai estar tudo lá. Valeu, pessoal. Valeu. Pessoal, Obrigado. Valeu.